aqui pediam bênção para os avós, tios. Eu tinha uns tios que eles não só obrigavam a gente a pedir bênção, como já levavam a mão assim para beijar. Alguém aqui passou por isso? Mas o bom é que eu gostava quando eles iam, porque eles sempre levavam uns R$5, uns R$10. Isso era a bênção. Eu gostava quando um pastor ia dormir lá em casa, e aí eu tinha que ceder a minha cama para ele dormir. Papai e mamãe dava o nosso quarto para ele dormir. Quando eu levantava de manhã, que eles foram embora, aleluia. Aí eu ia lá debaixo do travesseiro, tinha uma moedinha, tinha um dinheiro. E eu ficava feliz quando a mãe dizia, pastor fulano está chegando aí, eu, aleluia. Tem gente que gosta muito de ser abençoado, mas não gosta de abençoar. Então a bênção, o que nós vamos falar essa noite, vai fazer você ser um abençoador. Porque você já é uma bênção. A Bíblia diz, lá no livro de Efésios capítulo 3, que o Senhor já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diga, eu já sou abençoado. Agora, essa bênção precisa ser transmitida para outra geração. Isso será possível se você conhecer o valor da bênção. Então, eu cresci sabendo disso, mas eu não sabia o valor da bênção, de falar benção pai, benção mãe. E quando eles sabem desse valor, eles dizem assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Se você perdeu esse costume, volte a fazer, isso é vereda antiga. É Deus quem estabeleceu isso. Isso está na palavra. Né? José, antes de morrer, abençoou seus filhos. Jacó, antes de morrer, abençoou os 12 filhos. E deu uma bênção para cada um deles. E a briga principal pela bênção, por valorizar a bênção, foi da vida de quem? De Jacó. Jacó foi um homem que passou a noite inteira brigando com Deus, no Val de Jaboque. E vocês conhecem bem essa história. Por quê? Porque ele sabia o valor da bênção. O anjo tocou na conjuntura dele, ele saiu mancando. Mas mesmo com dor, ele não largou o anjo. E qual era a frase que ele dizia? Eu só te solto quando tu me abençoares. Ou seja, tu não vai voltar, tu não vai subir, enquanto tu não mudar a minha história. Enquanto tu não me abençoar. Ah, se você soubesse o valor da bênção. Ah, se você soubesse a autoridade que tem o seu apóstolo quando ele diz, Deus te abençoe. Você não viajaria sem pedir a ele a bênção. Você não abria um comércio, um negócio, sem que ele libere esta frase, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quando você tem isso em sua mente, você vai valorizar e você vai brigar por isso. Porém, a Bíblia fala de um homem que não valorizou a bênção. E a Bíblia o chama de profano. Eu queria ler com você, abre por gentileza, a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Versículo 14, que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós usamos essa expressão, ver o Senhor,
como uma expressão escatológica para a vinda de Jesus. Mas essa palavra, ela quer dizer, Deus não vai se manifestar a você hoje. Não é para a vinda de Jesus. Deus quer se manifestar. Deus quer operar grandes milagres na sua vida. Mas seguir a paz com todos e a santificação. Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando ou privando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, preste atenção nisso, algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí, nesse versículo, e lembrasse comigo da história de que Isaac já estava velho, cego, e ele sabia que antes de morrer precisava transferir a bênção. Diga comigo, transferir a bênção. Isaac era filho de quem? De Abraão, e Deus tinha feito uma promessa a Abraão: de ti farei uma grande nação, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. Abraão tinha uma bênção. Esta bênção foi herdada por Isaac. Isaac agora precisa transferir essa bênção. Só que ele tem 2 filhos. Um se chama Esaú, vermelho, cabeludo, e tem um outro chamado Jacó. Jacó quer dizer aquele que agarra. Ele nasceu gêmeo do seu irmão, agarrando nos pés dele. Depois ele se torna suplantador, enganador, falso, mentiroso. 171. Era isso que Jacó era. Mas se você parar para observar, Jacó sabia valorizar o que é espiritual. Jacó dava mais valor às coisas de Deus, à herança, as promessas que Deus tinha feito para o seu avô Abraão, do que Deus tinha falado para o seu pai Isaac, do que Esaú. Esaú era mais ou menos da linhagem de Caim, que queria agradar a Deus de qualquer forma. Caim traz para o Senhor o fruto da terra, o fruto de si mesmo. E o Senhor se atenta mais para a oferta de Abel do que de Caim. Quem era Abel? Um pastor de ovelhas. O primeiro assassinato que aconteceu na história da humanidade foi de um pastor. E até hoje, Satanás tenta desfazer da unção na vida de filhos de pastores, na vida de filhos de obreiros. Se você parar para observar, Deus sempre disse: a unção que está sobre os pais é a unção que está sobre os filhos. Filhos herdavam a unção do pai. A Bíblia fala que Deus ordenou: unge Arão e seus filhos. Unge Arão e seus filhos. Você vai ver que nas Escrituras Sagradas está claro que Deus chama Eli. Eli tem 2 filhos que também são sacerdotes com ele, mas Eli não corrige a sua casa. Deus levanta Samuel. E os filhos de Samuel, você vai ver lá no capítulo 8, 1 Samuel, que também se tornam juízes. Mas a Bíblia diz: não seguiram o caminho dos seus pais. Eles foram colocados, postos juízes em Berseba. Ou seja, a bênção pode ser desejada, mas a bênção também pode ser rejeitada. Por que é que você não tem sido abençoado como deveria estar sendo abençoado? Porque talvez inconscientemente você esteja rejeitando a bênção.
Deus quer te abençoar, mas às vezes você é o impedimento dessa bênção. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Só para eu poder ir caminhando com vocês. E você vai observar que Jacó entende esse valor da bênção, das coisas espirituais, valoriza as coisas espirituais. E a mãe dele, Rebeca, ouve o pai falando para o filho Esaú: olha, já estou velho, já estou indo pelo caminho de todos os mortais, e eu preciso te abençoar. Traz um guisado daquele de caça que tu sabes fazer, prepara-o e traz para eu comer, porque depois que eu comer eu vou te abençoar. Rebeca ouviu e disse assim: Jacó, seu pai vai dar todas as bênçãos para o seu filho, para o seu irmão, porque ele é o primogênito. Então corre lá, prepara, traz para mim um cabrito. E ele trouxe aquele cabrito e deu na mão dela. Ela matou, preparou. Enquanto ela preparava, ele disse assim: mamãe, papai vai perceber que eu sou diferente. Em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Olha a preocupação que ele tinha. Ele sabia o que era a maldição. E ele diz assim: eu não quero maldição para a minha vida. Talvez você entenda que maldição são aquelas superstições que a gente aprendeu. Não passa debaixo da escada, não quebra espelho, cuidado com a macumba na esquina, cuidado com o despacho que fizeram para você. Se preocupe com isso não. Maior é a unção que está contigo do que o que está no mundo. Você não tem a bênção quando você não conhece a bênção. E então o que acontece? A mãe diz assim: fica tranquilo que eu já pensei em tudo. Então o que ela faz? Faz um casaco de pele para o irmão e diz assim: pode ir lá levar a comida. O pai está lá cego, quando ele entra, ele diz: quem está aí? Aí ele diz assim: Esaú, mas o nome dele era Jacó. Por isso que no Val de Jaboque, o Senhor pergunta para ele: qual o seu nome? 2 vezes. Porque a última vez que alguém perguntou para ele o nome, ele disse que era outro nome. Aí o Senhor diz, ele diz Jacó. Aí o pai diz: trouxe o guisado? Ele diz sim. Trouxe a caça? Trouxe. O pai disse: aproxima-te. Aí ele aproxima. O pai começa a passar a mão nele e fala assim: a pele, o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. O pai ficou desconfiado, mas estava cego. Ele come o guisado, manda o menino dobrar o joelho, e ele, com a imposição das mãos, o empodera com toda a sorte de bênção, com o que você ouve falar até hoje de Jacó, que aparece lá na galeria dos heróis da fé, e ele impõe as mãos sobre ele e transfere toda a bênção para ele. Não demora muito tempo, chega Esaú: pai, trouxe o guisado, não foi fácil encontrar a caça, demorei um pouquinho. Ele falou: então quem teve antes aqui de você? Eu já comi. Ele diz: Jacó teve aqui, roubou a sua bênção. E ele então fica preocupado com aquilo, fica triste com aquilo, e ele propõe no seu coração: eu vou matar Jacó. A mãe ouve e fala: foge para a casa do seu tio Labão. Mas aonde eu quero voltar com você? Nessa parte onde onde a Bíblia diz que ele era impuro e profano. O que é uma pessoa profana? É uma pessoa dessantificada. O que é uma pessoa profana? É uma pessoa envolvida com a sujeira. O que é uma pessoa profana? Que não sabe valorizar o que é sagrado, o que não tem respeito pelo que é espiritual, o que não entende o valor de um culto, de um louvor, de uma oferta, de uma adoração, de uma pregação, de uma mensagem. O que mistura as coisas, o que não tem respeito pela palavra, o que não consegue abrir a Bíblia,
Uma vez eu me lembro de um advogado que se converteu, e ele falou assim: me dá aqui, pastor, deixa eu ler a Bíblia. E ele, com um cigarro na mão, pegou a Bíblia e começou a ler. Ele, um advogado, começou: é porque cocó. Eu falei: você não vai conseguir ler, porque essa palavra é vida, ela é viva. Quem está falando com você te rejeitou. O cara com certeza lê processos enormes, mas não conseguiu ler a Bíblia. Pois eu já conheci um homem, Etelvino Francisco Pereira. Era um homem que eu vivi durante um tempo na casa dele. Hoje já dorme no Senhor. Engraçado, ele não sabia ler e escrever. Ele queria muito aprender a ler e escrever. E eu, um garoto de 14 anos na época, ensinei ele a ler. Só que ele só conseguia ler a Bíblia. Se entregasse um jornal para ele, ele não lia. Se entregasse qualquer artigo, ele não lia, apóstolo. Mas a Bíblia ele lia. Porque a palavra é viva. Então, isto é que Esaú é profano. Agora, quando foi que ele perdeu esta bênção? Na verdade, Jacó não roubou. Jacó sabia que ele não sabia do valor da bênção. Por quê? Porque diz a Escritura que Esaú certo dia estava vindo de uma caça, de uma caçada, e encontrou Jacó que estava preparando um prato de lentilhas. Estava preparando um cozido, que a Bíblia chama de repasto. E ele estava ali, cozinhando aquilo. Esaú chega e diz assim: me dá um pouco dessa comida. Jacó diz assim: não, de graça não. Isso aqui deu trabalho para fazer. De graça não. Ele falou: então o que tu quer? Eu quero a bênção da primogenitura. Eu quero a bênção da primogenitura. E ele falou assim: do que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou com fome? Agora eu vou te mostrar onde está o erro de Esaú. Você sabe o que significa a bênção da primogenitura? Número 1. Disse Deus: todo primogênito será meu. Ele está dizendo: Deus, eu não te quero. Deus, eu não quero ser teu. Eu quero ser de mim mesmo. Então ele rejeitou a Deus. Deus disse: todo macho primogênito é meu. Não é só dos seres humanos, era das vacas, era dos currais, das ovelhas, de tudo. Deus disse: o primogênito é meu. Segundo, o primogênito, na morte do pai, herdava 67% da herança de toda a família. Então ele abriu mão disso também. Terceiro, o primogênito carregava o nome da família. Era ele quem assumia o lugar do pai, da liderança da casa, caso esse falte. Era ele que tomava conta dos negócios, era ele que administrava a herança da família. Ele passa a ser o patriarca, o herdeiro da unção. Abraão foi o primeiro patriarca, depois vem Isaac, agora teria que ter o terceiro patriarca. Hoje você lê na Bíblia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se Esaú não tivesse vendido a bênção, hoje você leria na Bíblia: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Esaú. Mas ele é profano, ele é impuro, ele não tem um coração voltado para as coisas de Deus, ele não sabe o valor da bênção. E é por isso que ele vendeu o seu direito de primogenitura. Olha do que ele abriu mão. Abriu mão de algo que, na minha visão, ele desconhecia. Porque todo mundo que conhece o valor da bênção vai fazer como Jacó, vai brigar com Deus, vai brigar com quem tiver que seja, mas eu quero a tua bênção, dela eu não abro mão, preciso da resposta, ainda que esteja doendo o coração, eu quero a tua bênção. Você está entendendo, irmãos? No versículo 17, Jacó
Esaú se arrependeu de ter vendido a bênção da primogenitura. Olha aqui, versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o que, gente? Rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Por isso que Deus não se comove com lágrimas. Deus não se comove com lágrimas porque uma pessoa pode chorar por raiva, uma pessoa pode chorar porque está ressentido, pode chorar porque não quer perdoar, uma pessoa pode fingir adoração chorando, uma pessoa pode fingir que está sentindo a presença de Deus fazendo cara feia, mas o que promove, o que comove o coração de Deus é a sua fé. É isso que você deve entender. Quem é Deus para você? O que Ele significa na tua vida? Por isso que você é um cristão. A Bíblia diz, Pedro ensinando, ele disse assim: estejais preparado para responder a qualquer um que questionar a razão da sua fé. Se alguém te perguntar por que é que você não é católico, você sabe dizer? Por que é que você não é espírita? Eu queria que você desse um glória a Deus bem forte. Porque Jesus te salvou, Jesus te libertou. E hoje eu quero mais do que nunca que você aproveite e segure esta bênção. Agora veja nas escrituras se o que eu estou falando não é verdade. Eu vou num versículo no livro de Salmos, capítulo 109, versículo 17, resumir tudo isso que eu preguei. Olha o que está aí, no livro do Salmo 109, versículo 17. Muito lindo esse versículo, e você devia grifar, sublinhar, marcar, para isso acompanhar a sua vida. Salmo 109, versículo 17. Quem achou diz amém? Só para você confirmar que está escrito mesmo. O texto diz assim, ó: amou o quê? A maldição, ela que lhe sobrevenha, ela lhe o apanhe. Uma pessoa pode amar a maldição. Não quis a bênção, o que acontece? A bênção vai se apartar dele. Se você não quiser a bênção, outro quer. Se você não desejar a bênção, outro deseja. Quantos aqui desejam a bênção? Que bom. Então estou pregando no lugar certo, porque esta noite você vai sair daqui abençoado. Deus está nos abençoando nessa conferência, apaixone-se, porque a bênção do Senhor está sobre a vida daqueles que desejam. A bênção, nesse versículo, está dizendo, tem que ser desejada. E a maldição precisa ser rejeitada. Amou a maldição, ela que lhe sobrevenha. Não quis a bênção se afasta dele. Agora, olhe a pessoa que deseja a maldição. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Ou seja, entra na vida da pessoa que ela parece que nunca mais será abençoada. Todas as coisas de ruim, de desgraça, acontecem na vida dela. O texto diz assim: vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como um azeite. Doença, enfermidade, não tenho tempo de explicar isso tudo aqui. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Quanto mais amaldiçoado você for, mais maldição você vai ser. Mas quanto mais abençoado você for, mais bênção também você será. Você está entendendo? Então eu quero dizer algumas coisas importantes para você.
Salmo, você está aqui nos Salmos, então, por favor, aproveite aí o Salmo 115, versículo 14. É a primeira promessa que eu quero que esta noite venha sobre a sua vida. Esse salmo, ou este versículo, é uma promessa de bênção, de crescimento. Você vai crescer esse ano de 2020. Então o texto diz, recebe a palavra em seu espírito, não é na mente, não é na alma não, é no espírito. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o texto está dizendo que quando você tem a bênção de Deus e o Senhor aumentar as bênçãos sobre a sua vida, mais e mais, nós vamos entender que Deus não é Deus do bastante, o Senhor é Deus de mais e mais. Deus não quer que você tenha só o necessário, Deus quer que você tenha para ser abençoado e abençoar a outros. Porque o Senhor detesta desperdício. Multiplicação dos pães. Um jovem tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplica, depois serve 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois ele manda levantar o que sobrou. Sobraram quanto? 12 cestos, porque ele não gosta de desperdício. Pesca maravilhosa, Pedro está pescando. Passaram a noite toda e não conseguiram apanhar nada. De repente eles veem o Senhor que ressuscitou. E o Senhor disse, ei, lança a rede do outro lado. E eles lançam a rede do outro lado. E quando eles começam a puxar a rede, é tanto peixe, que o barco dele quase vai a pique. Para o barco dele não afundar de tanto peixe, ele é obrigado a chamar os outros barcos que estão à sua volta, para poder pegar e não ter desperdício daqueles peixes. Sabe o que isso quer dizer, meus amados irmãos? Que Deus vai te abençoar tanto, que você vai ter para abençoar quem está à direita, quem está à esquerda, quem está na frente, quem está atrás. Eu tomo posse disso para a minha vida. Você está entendendo? Agora eu estava descobrindo, quando eu fui em Israel, o guia turístico estava dizendo assim, o senhor sabe, pastores, por que é 153 grandes peixes? Eu falei assim, não sei. Aí ele explicou para nós lá, ele disse assim, 153 grandes peixes, cada número representa uma letra do alfabeto hebraico. E esta letra, ou o que está nas letras, seria esta frase. 153 daria exatamente esta frase: eu sou Deus. Então, naquele momento que eles pescaram aquilo tudo, ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou Deus. Mas o que isso tem a ver com a bênção na minha vida? Sabe por que isso tem a ver com a sua vida? Porque se você não crer, Jesus ele disse, se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você tem que crer que Deus é Deus. Então eu preciso dar umas coisas aqui que eu venho aprendendo e estudando. Primeira coisa, Hebreus 11:1 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Se você pegar Romanos 4:17, você vai ver que fé é o que Deus chama a existência, as coisas como se ela já fosse, já existisse. Então fé é trazer o futuro para o presente. Amém? Muito bem. E todo o poder da fé está na palavra, o que eu libero. Centurião disse, Senhor, não precisa que entres no meu telhado, diz uma palavra e o meu criado vai sarar. E Deus disse, nem mesmo Israel encontrei tanta fé, vai assim como tu creste, seja feito. Chegou em casa, o criado estava sarado por causa de uma palavra.
Uma mulher vem gritando atrás de Jesus e dizendo assim: socorre-me que a minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Os discípulos dizem assim: Jesus, espere essa mulher que ela está enchendo a paciência. E Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí então, aquele momento, a mulher ouve aquilo, poderia ficar chateada, brava, mas ela diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Eu só estou te pedindo uma benção. Aí o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé, e por causa desta palavra, vai, que a sua filha está curada. Olha o cuidado com o que você fala. Com o que você fala, você aciona bênção ou maldição. Então começa a proferir palavras de bênção, e então você vai observar uma outra coisa. Isso é fé. Agora, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, o texto diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam em duas coisas. Primeiro, que Ele existe. Alguém aqui crê que Deus existe? Amém. Levante a mão quem crê que Deus existe. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Crer que Deus existe, um monte de gente crê. Agora, na segunda frase é que está o poder. Creia que Ele existe, que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. O que é galardão? Recompensa. É Ele quem recompensa aqueles que o buscam. Salmo 34, versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aqueles que nele confiam. Você tem que crer que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, você tem que crer que Deus não dá nada ruim para ninguém. Porque hoje nós temos uma leva de crente que fica acreditando nisso. Porque Deus me botou um câncer, irmãos. Deus me colocou no leito. Deus quebrou a minha... Deus, e que Deus é esse que tu crê? Ah, mas então como é que eu na minha desobediência quebrei? Você é culpado. Então você apronta, faz as coisas erradas e não quer a consequência dela. Aí depois é fácil culpar Deus, né, irmãos? Anda direito, ser perfeito, e você vai ver que tudo vai fluir na sua vida. Agora não fica colocando em Deus a culpa das coisas ruins que lhe sobrevêm, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. E qual é o homem que, se o seu filho lhe pedir um pão, você vai lhe dar uma pedra? Se pedir um peixe, você vai lhe dar uma serpente. Aí ele diz assim: se vós, sendo homens maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, dará bens aos que lhe os pedirem. Aí você vai encontrar escrito lá no Salmo, lá em Tiago 1, 17 e 19. Lá está escrito assim: não erreis, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Alguns crentes acreditam que Deus, assim, hoje Deus amanheceu mal-humorado, então Ele está me castigando. Hoje Deus está me abençoando, Deus está sorrindo para mim. Preste atenção. Deus é bom o tempo todo. Ele não fica bom hoje, amanhã ele está ruim, hoje ele está azedo. Ele é bom o tempo todo, Ele quer o teu bem o tempo todo. Ele te ama, você é especial, você é a menina dos olhos dele. Ele fez a imagem e semelhança dele. Ele torce pelo seu sucesso.
Você tem que crer nisto. Quando você passa a acreditar nessas verdades, o que vai acontecendo? O Senhor vai te dando a bênção do crescimento. O Senhor vos aumente bênção. O que é aumentar? Aumentar é escalar, é subir, é crescer, é tornar-se maior, em número, é tornar-se grande. E Deus quer isso para a sua vida. Quem recebe essa promessa? Quem recebe essa promessa? Esse é o ano do teu crescimento. É o ano da bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Agora eu quero te mostrar um outro. Deus, Ele quer que você seja próspero, bem-sucedido financeiramente. Olha o que está em Provérbios 10, versículo 22. Com certeza é um texto conhecido de vocês, mas eu quero ler. Aleluia. Ele diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem o quê? Dores, desgosto. Se você tiver a bênção de Deus, você vai se tornar rico. Agora, o conceito de riqueza, isso é relativo. Se você ganha 5 mil reais, você é mais rico de quem ganha 4. Riqueza não é acúmulo de bens. Riqueza é ausência de necessidades. Diga comigo, riquezas é ausência de necessidades. Deus não quer que você passe necessidades. Deus quer que você seja próspero. Então hoje todas as suas necessidades serão supridas. Mas deixa eu aproveitar para explicar uma outra coisa para os outros. Porque algumas pessoas estão pedindo para Deus desejos. Deus nunca prometeu suprir desejos. Ele prometeu suprir as necessidades. Desejos não. Agora, você quer que os desejos se tornem realidade. Você sabe como você deve fazer? Vou te mostrar. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, rapidinho. Eita Deus, já fugi da mensagem tudo. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Está falhando aí. Glórias ao nome do Senhor. Quatorze. Aleluia. Olha o que diz aqui, queridos. Capítulo 14, versículo 24. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possa levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E agora escute, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma. Então, se você quer desejo, você tem que entender isso, esse princípio. Algumas pessoas dizem assim, não, no tempo bíblico os dízimos eram dados com vacas, ovelhas, que era agropecuária, não tinha dinheiro. Então José foi vendido por quê? 20 ciclos de prata. Claro que já existia dinheiro. E é claro que se entregava como dinheiro. Então, tanto é que o texto diz, se você tiver que levar Jerusalém ou um lugar longe, aonde você tem que devolver, e for distante, vende o animal, vende o que você tem que vender, e vai levar onde o Senhor escolher esse lugar, e esse dinheiro não é dado sem propósito.
é dado por tudo que deseja a tua alma. E tem mais textos aí, só não vou ler porque não vai dar tempo. Agora entenda mais uma coisa, o que diz as Escrituras? Sabe o que as Escrituras dizem? Elas dizem assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa o Senhor se agradar de ti, querido. A partir de hoje, valoriza a bênção. Valorize o que é espiritual. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca como prioridade na sua vida a palavra, a leitura bíblica, a oração. Se compromete, se envolva com os assuntos da sua igreja. Esteja na visão do seu apóstolo, seja um contribuinte, uma coluna, um sustentador desse ministério, seja ofertante liberal. Abre o seu coração. Deus tem te abençoado, Deus tem te honrado, Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Se você parar para pensar como você chegou aqui, destruído, destruída, casamento falido, empresas talvez não tinha, Deus te deu empresa, Deus tem te dado emprego, por que é que tu não é fiel? Não seja Esaú, valorize a bênção, honre o Senhor, honre o Senhor, porque as bênçãos de Deus, e com isso eu fecho, todas elas são condicionais. A única bênção que não é condicional, amados, a única bênção que não é condicional é a salvação. Agora, todas as outras têm uma premissa. O que é uma premissa? Um se. Se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos seus, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na fazenda, bendito serás na cidade, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais. O Senhor te fará cabeça e não cauda, estarás por cima e não embaixo. Por um caminho os inimigos virão contra ti, mas por 7 fugirão de diante de ti. O Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu e derramará bênção sem medidas sobre a tua vida. Então é a condição, atentamente ouvir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Agora também, ele diz, se tu ouvires e não obedeceres, então a maldição virá sobre ti, e ao contrário de tudo que eu liberei sobre bênção, virá como maldição. E a Bíblia ainda diz mais, o Senhor acrescentará em ti a tísica, a enfermidade, a doença, virá sobre ti um monte de enfermidade, vai começar a haver mortes prematuras, os seus animais não prosperarão, a sua casa não será feliz, não haverá paz, e eu creio que você não quer isso para a sua vida. Então, se você quer coisas boas para a sua vida, obedeça ao Senhor, porque eu profetizo, quem crê levante a mão, porque receba. Eu tenho certeza que a partir desse ano, as bênçãos de Deus vão te perseguir. Você não terá que correr atrás da bênção, é ela que correrá atrás de você. Diga ao irmão que está do seu lado, as bênçãos de Deus vão te perseguir. Você sabe o que vai acontecer, irmão? Uma bênção não chegou, a outra já está a caminho, e quando você pensa, já recebi tudo, amanhã tem mais uma notícia. Deus quer fazer coisas grandes na apostólica Ebenezer. Esse é o seu tempo, esse é o seu momento. Relamachicandarabalabás. Agora eu vou lhe falar uma coisa. Quem recebe no seu espírito hoje que melhor a bênção do que a maldição? Quem recebe? Muito bem. Quantos querem manter a bênção ativa todos os dias? Vou te dar uma dica. As bênçãos de Deus, elas funcionam como ciclo. Preciso ir.
como o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico funciona assim: o sol aquece rios, mares e oceanos. É assim ou não é? Esta água em estado líquido entra em estado gasoso, ela evapora e ela sobe. É ou não é verdade? Depois ela se transforma em nuvens. Aí vem o vento e espalha essas nuvens. E quando as nuvens estão sendo espalhadas, daqui a pouquinho elas estão tão pesadas, que chega a hora que essas nuvens começam a derramar a chuva. Segundo a palavra de Deus em Joel capítulo 2, está escrito que o Senhor vos dará em justa medida as chuvas. O Senhor dará em justa medida as chuvas. Por que em justas medidas? Porque se chover muito, estraga. E se faltar chuva, também fica ruim. Não tem semente para o semeador e não tem pão para o que come. Então o Senhor precisa mandar, amados, mandar a chuva em justa medida. E aonde eu quero chegar com isso? O ciclo hidrológico é a mesma coisa que acontece com a bênção. O Espírito Santo te aquece. Como aconteceu hoje aqui. Que presença quando você desejou a vinda do Espírito Santo. Em que você começou a dar lugar ao Espírito Santo. E ele começou a entrar na sua vida. Aquele momento, o seu louvor subiu. O seu louvor subiu. E lá em cima formaram nuvens. Nuvens de bênçãos, nuvens de bênçãos, nuvens de bênçãos. E o que acontece? O mesmo Espírito Santo que é esse vento, espalha. E quando ele espalha, ele faz chover, chuvas de bênção. Escuta o que eu vou falar para você. Assim como é o teu louvor, assim é a tua vitória. Diga para as pessoas que estão do seu lado aí, me ajuda a pregar, diz para ela, assim como é o teu louvor, assim é a tua vitória. Na hora que o louvor está ministrando aqui, você gosta de estar sentado ou de pé? Você se cansa no terceiro louvor? Ou você mesmo com as pernas doendo, você diz, não, eu preciso honrar o Senhor. Será que na hora do louvor você consegue levantar a mão numa atitude de rendição? Porque levantar a mão não é só levantar. Esse ato primeiro, quando um professor chama um aluno na escola, Paulo, aí ele tem que dizer, presente. Quando você levanta a mão no santuário, você está dizendo, eu estou presente. Eu estou aqui. No mesmo instante em que você está na casa de Deus e você levanta a mão, é a atitude de uma criança que está com medo e corre para o braço do pai e ela abre o bracinho para o pai pegar e ela se sentir confortável. Quando você levanta a mão no santuário, você está dizendo, Senhor, eu me rendo, eu me entrego totalmente a Ti. Eu não posso nada contra Ti, porque esse é o terceiro motivo de você levantar a mão. Porque quando você levanta a mão, é o que acontece quando um bandido vai lhe assaltar. A primeira coisa que ele fala, mãos ao alto. Porque ele quer ter a certeza que você não tem nada contra ele. Nós não podemos nada contra Deus, mas Deus gosta da gente rendido. Você precisa se render. Você precisa se render. Inamantu idiomas. E a light a sua entrega te trará vitórias e bênçãos incontidas na sua vida. A sua adoração precisa melhorar. Você precisa chegar mais no altar. Você precisa se quebrantar mais. Você precisa se esvaziar de você para que possa se encher dele. Assim como é o teu louvor, assim é a tua vitória.
Você sabia que ninguém tem uma voz igual à tua? A Bíblia fala, meus queridos e amados irmãos, lá no livro de 1 Coríntios 14, existem muitas vozes no mundo e nenhuma é igual a outra, e a palavra diz, e nenhuma é sem sentido. Às vezes você pode cantar e alguém diz para você assim, você é uma pessoa que é toda desafinada, você é desafinado, você não tem voz, você não sabe cantar, você não sabe dançar, você não sabe orar, você não sabe pregar, você não sabe ler a Bíblia, você não sabe, você não é líder, você não é nada. Não esquente com isso. Há algo em você que agrada a Deus. Pode não agradar o homem, mas agrada a Deus. Eu ouvi, queridos, também Israel, quando ele disse isso, que eu entendi que tem 3 coisas que é muito diferente, que ninguém no mundo tem. Claro que a gente tem várias características, ninguém tem o seu DNA, mas ele disse, olha, ninguém tem a mesma cor dos olhos, a mesma cor da pele, a mesma cor do cabelo, o cabelo não é igual, tem várias outras coisas, as digitais, mas ele falou uma coisa que é fácil de discernir uma pessoa da outra é pela voz. Aí aquilo o Espírito Santo já falou ao meu coração. O que ele falou ao meu coração? Que muitas vezes você vem na igreja, você fica de boca fechada. Quando o Senhor tocou em Daniel, no capítulo 10, o Senhor disse assim, Daniel, tu és um homem muito amado, e eu vim por causa das tuas palavras. Se você chegou aqui esta noite e não falou nada, o céu ainda está esperando a sua voz. Sabe o que acontece quando você está no culto e você está adorando ao Senhor? Deus fala, o Paulo foi, o Sanderley está lá, o Dalmo foi, a Francisca está, o João foi. Amados, quando você não adora, o Senhor fica esperando ouvir a sua voz. Então levante sua voz agora e adore o Senhor. Alce sua voz e adore o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Ninguém tem voz igual a sua. Assim como é o seu louvor, é a sua vitória.